Aproveitando, convido aqui, vamos conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Há vídeos aqui no YouTube analisando o mesmo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando a história dele. O Universo tem mais livros lá no Clube de Autores, onde eu tenho também livros falando de ufologia, outro eterno mistério que eu gosto. Olá, eu sou o João Dantas e vamos agora a um top clássico desse século XXI. Martin Scorsese retorna de novo ao seu nicho, a máfia, as mortes, as entranhas na política. E agora um dos roteiros, eu posso dizer para vocês, mais fortes de todos os filmes que ele fez. Martin Scorsese continua com a sua direção amena, mas que agrada muito, não fica morosa. Temos de novo velhos parceiros dele, como Joe Pesci, aquele baixinho cheio de energia, e Robert De Niro, que já haviam cruzado os caminhos dele aí nos filmes de máfia aí até os anos 80. E quem diria também está aqui Al Pacino. Aliás, quem diria, né? Depois que o Scorsese parou de fazer filme com o DiCaprio, eu acho que isso fez bem para os dois, né? O DiCaprio ganhou aí o seu Oscar, né, no filme O Regresso, e Scorsese voltou a fazer aí um filmaço com uma galera de peso. Produção da Netflix, custando 175 milhões de dólares, tendo 10 investidores, entre o ator Robert De Niro e o próprio diretor. E em suas 3 horas e 30 minutos é baseado na vida do sindicalista mafioso Frank, o irlandês Sheeran, já falecido em 2003. A história tem a narração do Frank, que é feito aqui no caso pelo Robert De Niro. Mais tarde, é claro, vai entrar em cena o poderoso sindicalista dos caminhoneiros, Jim Hoffa, feito pelo Al Pacino. O Joe Pesci aqui não passa de um homem mafioso que simplesmente, conforme o próprio personagem Frank, todas as estradas levavam a ele. Claro, pessoal, que o fator tempo é visível aqui, tanto que fizeram um trabalho de CGI no rosto dos atores, que às vezes fica legal e às vezes nem tão legal. Mas o que importa é que o filme vai começar lá pela década de 50 e vai vir até 1975. Ano que, aliás, desapareceu o poderoso sindicalista Jim Hoffa, e devido a tantos conflitos que esse filme aqui vai nos mostrar, ele traz mais informação do que o filme de 92, feito pelo Danny DeVito e Jack Nicholson. Indico esse filme de 92 para vocês, hein? Frank é apenas um caminhoneiro, mais um trabalhador dos Estados Unidos que trabalha de dia para comer à noite e acaba fazendo seus bicos por fora para ganhar um extra. E é nesse momento que ele acaba conhecendo, membros da família Bufalino, da qual faz parte aí o personagem, Russell Bufalino, feito pelo Joe Pesci. E depois de trabalho em trabalho, ele vai ganhando a simpatia e a confiança, lidando cada vez mais e mais com chefões. Até que chega uma hora, ele começa a fazer um trabalho um pouco mais amplo. Deixa apenas de ser um cobrador e ladrão de carnes para se tornar um pintor de paredes, que naquela época significava um assassino. Ou seja, não tem mais como conversar, acabou o prazo da dívida, vamos mandar o Frank lá dar meia dúzia de tiro na cabeça desse sujeito. O filme, às vezes, pessoal, ele se deslancha bem rápido. Posso até dizer que a primeira meia hora ela é bem acelerada. Até que finalmente o Frank está com um bom nome no meio da família Russell Bufalino e com isso acaba finalmente conhecendo o poderoso sindicalista Jim Hoffa. Que de cara o próprio Frank vai dando a letra, que na década de
50 ele era mais famoso que Elvis Presley e os Beatles, e nos anos 60 mandava nos Estados Unidos até mais que o próprio presidente que ficava em sua poderosa Casa Branca. Afinal, todo esse poder vem de um fator, gente, né? Foi planejado desenvolvimento para os países, alguns queriam desenvolver através do avião, os transportes, outros através do trem. Esse projeto chegou a ser colocado nos Estados Unidos, né? Lá nos tempos do Velho Oeste, lá por 1890. Né? Só que, de fato, foi na década de 30, com uma produção melhor de caminhões, em que os caminhoneiros é que se tornaram, sim, os grandes distribuidores e que, segundo o próprio Jimmy Hoffa, né, fizeram os Estados Unidos se tornar do que é. Se hoje você tem uma caneta, um caminhoneiro levou. Se hoje você tem material para fazer concreto, é porque um caminhoneiro levou. E para grande sorte aí dos caminhoneiros, o Jimmy Hoffa, até certo ponto, conforme a opinião da maioria, foi muito, mas muito pro lado dos trabalhadores. Mas esse filme aqui não fica apenas na idolatria do pessoal pelo Hoffa. O Frank é chamado para ficar mais próximo dele, porque ali nos anos 60 a política internacional e interna dos Estados Unidos estava altamente espinhosa. E quem diria, o problema até que não era tanto Vietnã e a invasão de importação de produtos aí da Europa e da China, e nem a falta de estabilidade, descrença até de muito do público americano em seus políticos. Mas, sim, a grande montanha no sapato do presidente, chamado sindicalista Jim Hoffa. Frank vai simplesmente tendo um grande mergulho na vida pessoal, né, do Hoffa, bem como entendendo tanta coisa que vai acontecendo ao redor. O filme passa por momentos delicadíssimos, como a invasão da Baía de Porcos, feita em Cuba, que foi um desastre, a morte do presidente Kennedy, todo um complexo de advogados tentando caçar de forma desesperada o Hoffa para botar ele atrás das grades, porque ele praticamente virou um inimigo público número 1, né, da presidência dos Estados Unidos. A força da política chega inclusive em que a força do sindicato, né, não só construía, né, verdadeiros prédios, como construiu Las Vegas, como ajudou a eleger o presidente Kennedy, que depois, por motivos aí, né, de mudança de ideia, pelo que eu noto, acabou levando aquele terrível balaço na cabeça. Hoffa não tem muito querer, acaba passando alguns anos na cadeia e nem ali dentro ele consegue sossegar. O embate com outros inimigos dentro do sindicato, já que Hoffa, em público, né, simplesmente enaltecia os caminhoneiros, né, mas também não deixava para lá, sempre que podia xingava a Casa Branca e principalmente a família Kennedy. Começou a descobrir que ele mesmo começava a enfraquecer o seu então gigantesco poder, já que preso, né, um dos seus braços direito, conhecido simplesmente por Fitz, que o acompanhou por muitas e muitas décadas, desde o tempo, né, que ele chegava a ser preso 10, 12 vezes por dia, ou até mais de tantos piquetes que fazia. Só que esse seu grande amigo, o Fitz, começou a pegar a enorme quantia que o sindicato tinha na conta, né, que alguns chegam a dizer que vai de 5 a 8 bilhões de dólares, né? Isso é poder, gente, poder de empréstimo, né? E começou a dar empréstimo para todo mundo, principalmente para outro grande inimigo do Hoffa, né? Que seriam os italianos. E abertamente, gente, cuidado, há momentos de palavrão nesse filme aqui que ele para de xingar os Kennedy e começa a xingar os italianos. Seu principal inimigo, tanto dentro do sindicato como fora dele, é o italiano Anthony Provenzo, também chamado por Tony Pro.
os inimigos não são somente os políticos, não são somente os sindicalistas caminhoneiros italianos, mas também grandes amigos, né, representados aí pelo Fitz. Fora da cadeia, ele acha que está tudo bem, mas acaba descobrindo que o acordo feito para libertar ele antes da hora incluía em que ele ficaria longe do poder político do sindicato trabalhista por cerca de uma década. Nunca fica bem claro, gente, nas vários filmes que eu já vi sobre o Hoffa, inclusive a própria Sylvester Stallone fez um sobre ele, se o Hoffa estava a par desses 10 anos ou não. Mas o que vem ao caso, assim que fechou 4, 5 anos, ele não queria ficar mais 3. Ele sai da cadeia. Nesse filme aqui, pelo que eu noto, o Hoffa parece que estava a par sim dessa ausência de 10 anos, mas em hipótese alguma ele estava aceitando isso de fato e começa simplesmente a jogar a imprensa de forma forte contra a Casa Branca, bem contra a máfia italiana. Russell Bufalino não tem mais dúvida. Hoffa tem que sim calar a boca para sempre. E o seu amigo Frank faz parte aí de uma falsa reunião que aconteceria e lá iria sim executar Hoffa. E Frank Sheeran foi, conforme está no filme, o último dessa geração tão complicada, tão hostil, de tanta problemática, tanto na política norte-americana, bem como nessa máfia que se criou, né, italiana, e em meio aos caminhoneiros. Foi o último a morrer. Em 2003, ele está em um asilo, ainda implorando, e muito, né, pela perdão da sua família. O filme dá um certo destaque a uma das filhas dele, é uma castanha, mas que sinceramente, gente, para mim aquela filha ali não fedeu e nem cheirou. Então antes ter pego outra filha dele, uma loira, que de fato em questão de 2, 3 minutos consegue passar muito mais, né, todo o inferno astral que a família dele passou, enquanto o Frank estava envolvido aí, né, com toda essa problemática. O filme, né, é longo, gente, parece um documentário, mas destrincha, para quem gosta, muitas informações de toda uma situação que alguns dizem, né, foi a situação mais frágil e complicada, né, de toda interna, né, da política norte-americana. Hoffa parecia um homem bem decidido ao que queria. Fica visível no filme, aliás em todos os filmes, que ele sabia muito bem quando matar e quando explodir coisas que estavam no seu caminho. Em 1932, com 19 anos de idade, ele já iniciaria o seu envolvimento. Ele foi presidente de 1957 a 1971, desaparecendo em 1975, né? E foi dado como morto oficialmente em 1982. Frank Sheeran deixou aí um livro, já que ele morreu, né, em 2003, aos 83 anos, revelando, né, toda essa situação forte aí, né, ao redor de Jim Hoffa. Claro que mundo afora, inclusive historiadores, né, criticam muito esse lado do Frank, falando tanto da política em geral das coisas. Nada impede, gente, que politicamente, até economicamente, muita verdade ele está dizendo ali. Afinal, ele chegou a ser, né, líder, né, de uma região sindical e tem várias fotos dele aí ao lado do Hoffa. Mas muita coisa que ele fala ali, atos que ele cometeu, assassinatos e até informações, estavam nos jornais. Por isso alguns até o chamam de o irlandês mentiroso. Fizeram um teste de um sangue que encontraram na casa, onde o irlandês aí falou, né, que executou Jim Hoffa. Mas o sangue que encontraram naquela casa impregnado na madeira pertencia a uma mulher e nem era tanta quantidade assim. Pois os historiadores até dizem, né, que o Frank relata no início do filme, né, que foi roubando carne
e ficando quieta em um julgamento que fez ele sentar à mesa, né, de poderosos chefões ao estilo Russell Bufalino, o que para muitos historiadores, pessoas que se dedicam, né, a esse fato, é algo que nunca aconteceu. Primeiro filme, quem diria que o diretor faz com o ator Al Pacino, mas é o nono que ele faz como Robert De Niro. Já Joe Pesci, se não me falha a memória, é o terceiro ou quarto filme. Primeiro filme de máfia do Scorsese, quem diria, né? Envolvendo máfia, né? E poderes, eu posso dizer, né? Grandiosos ocorrendo em todos os Estados Unidos. Já que geralmente os seus filmes contam com mafiosos, pode-se dizer, de poder, né, um pouco mais acanhados. E aliás, todo esse gigantismo, né, de informações, todo esse gigantismo de história, já que antes as histórias, como eu já falei, dos mafiosos dele ocorriam em 2, 3 quadras, né? Aqui ele já vinha planejando desde 2004. Até que 2014, finalmente, né, a ideia estava mais sólida e 2019 foi para as telas. Joe Pesci, inclusive, né, estava aposentado e foi tirado da aposentadoria, né, para fazer o Russell Bufalino. Obrigado por assistir este vídeo, dê o joinha, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.